Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que passaram o mês de junho, as festas juninas? Que bom, espero que tenham ido muito bem. Bom, por falar em festas juninas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um artigo que eu li no Meio e Mensagem, chamado Perspectivas para a Cultura no Brasil. Esse artigo foi escrito por Marklen Landa, que ele é arquiteto e sócio da Arquiprom, e é colunista da Meio e Mensagem. Muito bem. O que ele fala nesse artigo sobre cultura? O setor de cultura, a gente sabe que depois da pandemia teve muitas mudanças. As atividades culturais, elas hoje enfrentam um processo de absorção de novas tecnologias e propostas expositivas, em meio a todas essas incertezas políticas sobre o projeto e o futuro que se reserva para a cultura aqui no Brasil. Em 2002, eu publiquei meu primeiro livro sobre marketing cultural. Naquela época, a gente tinha algumas leis de incentivo à cultura que eram muito boas e que ajudavam bastante as empresas a se incentivarem a investir em cultura como uma forma de publicidade, como uma forma de fazer com que a sua marca ficasse muito bem vista no Brasil e em outros lugares, enfim, mas principalmente pelo seu público-alvo. E era muito interessante. E naquela época havia um bom investimento. Esse investimento foi mudando com as mudanças que houveram nas várias leis e principalmente esse investimento mudou muito por conta de tudo que aconteceu com a pandemia. Voltando ao artigo, ele diz que no eixo da reabertura dos espaços, o legado da digitalização e do uso de canais virtuais, que foi a rota de sobrevivência para artistas e de ofertas de possibilidades para o consumo de bens culturais, diante da necessidade de isolamento social, a gente viu presente tudo isso em experiências imersivas, que continuam crescentes em museus e centros culturais e são por elas mesmas elementos de atração para o público ao propor novas formas de interação e diálogo entre o físico e o digital. Hoje você consegue fazer tour por vários museus de forma digital. E existem vários programas que fazem isso na TV, como por exemplo na TV Brasil. No médio prazo, o que se espera é um movimento pendular de reacomodação, que abrigue tanto as possibilidades imersivas, projeções, uso de realidade aumentada, experiências com aplicativos e QR Codes, como a oferta de obras originais para apreciação, algo que foi diretamente afetado pelo ambiente econômico e a alta do dólar, como também pela restrição a viagens durante todo o período da pandemia e que em alguns casos ainda continua. No início da década de 1990 foi criada a Lei Rouanet e uma série de inovações legislativas nas esferas estaduais e municipais, de modo que nos anos de pré-pandemia foi se consolidando no país uma tendência de incentivo à cultura, não só no campo político, mas também na iniciativa privada, como eu disse e como eu coloquei no meu livro Marketing Cultural, que foi publicado a primeira versão em 2002 pela editora Global, a segunda versão em 2014 na forma de e-book. Boa parte dos frutos desses esforços foram minados por uma política federal, não só de corte profundo de incentivos e de orçamento, mas claramente anticultural, que envolveu desde o abandono de alguns dos principais espaços de cultura do país até a imposição de barreiras ao diálogo de agentes culturais com a sociedade civil e o meio empresarial. Um dos efeitos desse cenário foi a queda vertiginosa no apoio de empresas a projetos relacionados à cultura, dificultando ainda mais a retomada desse setor tão afetado pela pandemia. Diz ainda ele que, ao pensarmos no futuro do segmento cultural brasileiro, é importante refletir sobre também como as relações de trabalho que se formam em uma sociedade global interconectada, que já vivencia os modelos de trabalho híbrido e que vê o avanço da robotização e das novas tecnologias acontecendo. Diz ele ainda
que as mudanças no mercado de trabalho são impulsionadas ainda pela possibilidade de novas configurações físicas em escala transnacional, como o Imposto Global sobre Multinacionais, que já é pauta da OCDE, e por debates sobre a redução das semanas de trabalho para 4 dias, que vem sendo experimentada em países como Islândia, Escócia e País de Gales, e em grandes empresas na Alemanha e no Japão. Bom, isso daí possibilitaria que as pessoas tivessem mais tempo para se divertir, vamos dizer assim. No âmbito fiscal e tecnológico, os agentes culturais e o poder público precisam refletir sobre o impacto de tais mudanças na inclusão de trabalhadores no mercado e em que se freiem os importantes desenvolvimentos da digitalização sobre os efeitos dessas tendências na geração de postos de trabalho, que, como se sabe, ainda não se recuperou dos efeitos da pandemia e no nosso país, menos ainda. Por fim, diz ele, a reflexão sobre um ciclo maior de lazer para os trabalhadores, sobre um tempo livre mais amplo, que pode ser aproveitado em atividades de enriquecimento cultural, que trazem ganhos já comprovados de produtividade para as empresas, pode abrir oportunidades para a atração de novos e maiores públicos para os espaços de cultura, além de fomentar mais qualidade de vida e de tempo criativo para os cidadãos. Bom, resta saber o que a gente quer para o Brasil. Por ora, o cenário é de incerteza e ainda remamos contra a corrente, buscando reconstruir um ambiente político e econômico propício para o fortalecimento da nossa cultura. O que a gente tem certeza é que em tempos de dificuldades financeiras, a primeira coisa que as empresas fazem é reduzir os investimentos em patrocínio e publicidade, o que afeta diretamente o setor cultural. Por outro lado, no nosso país, infelizmente, cultura é uma coisa muito cara. Cinema é caro, teatro é caro, entradas em espaços culturais, na maioria das vezes, são caras. Então, a gente tem aí uma dicotomia entre o setor cultural e o público, porque o público quer, mas não tem condições financeiras para isso. Isso também é uma coisa para se repensar para os agentes culturais, para os donos de espaços culturais, enfim, por tudo isso. Bom, pensamento do dia. Siga tranquilamente entre a quietude e a pressa, lembrando-se sempre de que há paz no silêncio. Espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, deixem meu like, comentem e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!